Graça e paz aos irmãos, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que gostoso estar na presença do Senhor, não é, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Eu espero que você também tenha sido ministrado pelo Senhor, que Ele vem fazendo certamente desde antes que você deixasse a sua casa. Deus é bom. Meus irmãos, eu peço a todos que abram comigo a palavra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Vamos todos nos colocar em pé para a leitura da palavra. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou esperando. Amém. Capítulo 14, Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ver a partir do verso 15, que diz assim, a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. E o outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao Senhor. E então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Até aqui, irmãos. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa, Senhor. Que o Senhor tire de nós todo o impedimento, Senhor, para que a Tua palavra, Pai, possa trabalhar o nosso interior, que seja ouvida a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, como o Senhor tem feito, Pai, desde o início dessa celebração. Te pedimos assim, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, pode se sentar. Meus irmãos, eu não sei quantos já ouviram falar de um general romano e o nome dele era Crasso. Você já ouviu falar? É Marcos Licídio, é um nome bonito, Crasso. O Douglas conhece, que a gente tinha um colega em comum de trabalho que usava muito a expressão do erro crasso. Não sei quantos já ouviram falar. E trabalhava numa empresa chamada EDP, prestando serviço, e um dos gerentes daquele lugar, toda a situação ele dizia: Nossa, isso é um erro crasso. Isso é um erro crasso, erro crasso. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí eu falei pro Douglas, o que é esse tal de crasso, que é esse erro, né? Caramba! E aí a gente foi descobrir, o Douglas me contou aí, que se tratava de um general. Antes da vinda do Senhor Jesus, Roma era dividida entre 3 grandes generais. Um deles, Júlio, chamado César, e que é conhecido como o grande imperador. Mas eram divididas em 3 grandes áreas de conquista e expansão do Império Romano. E entre eles estava este chamado Crasso. E os outros 2 eram grandes generais mesmo, militares, gente de guerra, entende? Tipo aquele como é que chamava aquele filme lá? Gladiador, né? Que o cara sai, mata todo mundo, tem estratégia de não sei o quê. Os 2 primeiros eram o Júlio e o outro, que eu não lembro mais o nome, também não interessa. Mas esse, o chamado Crasso, de sobrenome Crasso, ele não era lá tão bom de guerra, não. Na verdade, ele não era um homem de guerra, mas ele era muito rico, era um homem extremamente rico. E por isso, pela posição dele, deram a ele um pedaço do império. Fala, cuida aí, você é ricão, né? Cuida aí. E por volta do ano 53 a.C., ele tinha intenções de invadir um lugar chamado Parta, não é?
E invadindo esse lugar, ele queria dominar aquele território, expandir o Império Romano. Mas os soldados dele diziam que precisava fazer uma estratégia, precisava não sei o quê, e eles nem conseguiram chamar a atenção do tal do Crasso. E o Crasso, com cerca de 50 mil homens, foi para invadir a tal da Parta, né? E os partanos, por sua vez, se defenderam de um jeito em que perceberam a falta de inteligência e de estratégia desse cara chamado Crasso. E quando ele entra num lugar que não tinha como sair, só tinham duas saídas. É como se ele entrasse num vale, alguma coisa assim, né? E tem entre as saídas, não é? Poucas as saídas, os partanos envolveram aquelas saídas e não deixaram com que eles saíssem. E mesmo sendo em menor número, eles massacraram aquele exército de 50 mil homens, e inclusive Crasso, que estava lá. E ele morre. E por isso, então, da sua falha de estratégia, não é? Ao que diz a história, se conhece agora, todas as vezes que alguém faz uma grande, ou comete um grande erro, uma falha, se diz que é um erro crasso. E aí eu falei, pô, entendi esse tal de Crasso, não é? E pense você, meu irmão, quantas pessoas, não é, foram mortas por conta de uma estratégia não muito bem pensada deste homem chamado Crasso, não é? E o texto que nós lemos agora, meus irmãos, no capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, narra um momento da história em que Jesus, já à altura muito conhecido em toda a Judéia, muito conhecido na região, e como diz no capítulo 12, segundo os relatos de Lucas, todo o sinédrio já tinha se mobilizado para ir atrás de Jesus, porque ele não era somente um candidato a Messias, mas ele era alguém perigoso, era alguém que ameaçava a paz entre os líderes religiosos, era alguém que tinha realmente capacidade de ir de frente com toda a estrutura religiosa da época, e isso preocupava todas aquelas pessoas. E a partir do capítulo 13, meus irmãos, vemos que Jesus cura uma senhora que havia 18 anos. Ela era possessa por um espírito que a fazia ficar enferma. Essas curas e todas essas situações que vem fazendo Jesus traz um desconforto a estes homens, que o chamam agora, é o início do capítulo 14, abra lá comigo e, por favor, não feche a sua Bíblia. No início do capítulo 14, o Senhor Jesus ele é convidado a participar de um banquete. Jesus é convidado a ir à mesa de um destes que são integrantes do Sinédrio. E o Sinédrio, se você ainda não se localizou, o que seria esse tal desse Sinédrio? É o equivalente ao Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje. Era quem mandava prender, quem mandava soltar, era quem fazia absolutamente tudo. Foi criado no período intertestamental, nos 400 anos chamados de silêncio, essa organização entre os judeus, entre as várias ramificações, fariseus, saduceus, zelotes, criaram o Sinédrio, em que o sumo sacerdote era então a maior autoridade. E esse Sinédrio agora é exatamente este que busca matar Jesus. E a tentativa deles era de colocar Jesus em exposição. É mais ou menos como tentam fazer agora com os atuais candidatos à presidência da República, não é? É só deixar essa turma falar, que sozinho eles se enroscam, não é? É só deixar eles falarem. E fizeram a mesma coisa com Jesus, deixa ele falar. Vamos colocar ele em público, porque quando ele se manifesta, alguma coisa ele vai, não é? Incorrer em erros e vai falhar, alguma coisa vai dar errado. E no início do capítulo 14, vemos aí que diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. É por isso que ficaram olhando para Jesus, não é? Medindo de cima a baixo, vendo a maneira como ele se portava à mesa, como que ele segurava o pão, o que ele fazia, se ele lavava a mão, se ele não lavava a mão, e era absolutamente tudo. E quando uma pessoa era chamada a ir a um banquete, não é como nos dias de hoje, que nem banquete é, não é? Mas às vezes eu te convido aí à minha casa, eu chamo o Fábio, eu chamo a Ana, eu chamo o Binho, não. Eu chamo muitas pessoas para ir em casa, não é? Mas o que eu faço? As pessoas vão chegando, eu abro o portão, entra, eu fecho o portão. Aí chega outra pessoa, entra, e eu fecho o portão. Entra, fecha o portão. Entra. Até chegar todo mundo. Aí todo mundo se assenta à mesa, a gente come, fala, se diverte, gera umas ameaças lá e tal, e aí vai embora, né?
E acaba. Nos dias de Jesus não era assim. O banquete era uma espécie de um evento. Era mais ou menos como se fosse um grande congresso nos dias de hoje. E quando uma pessoa era convidada, ela era convidada não era para comer, mas era para falar. E foi Jesus então à casa deste homem para discursar. E era isso que eles queriam. E quando então, naquele tempo, alguém ia para discursar, as portas da casa ficavam abertas e entrava qualquer pessoa. Quem quisesse participar, podia participar. A mesa tinha um formato de U, não é como se fosse um grande U, eram mesas obviamente baixinhas, em que as pessoas elas escoravam a lateral, não é, da sua, como é que chama essa parte, para não falar busanfa? Quadril, do seu quadril, e apoiavam o cotovelo e os pés ficavam para trás, e assim elas ficavam à mesa, todos eles. Né? Muito bem. E entre muitas pessoas que entraram naquele lugar para ouvir Jesus falar, entra um homem também, não é? Verso 2. E à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Outras versões bíblicas vão dizer que ele era hidrópico, não é? Mas era um inchaço muito grande, não é um inchaço como uma grávida que fica com aquele pezinho parecendo um pãozinho francês, né? Mas é um inchaço de proporções muito maiores e em várias partes do corpo, que traziam dores horríveis a quem tivesse esse tipo de doença. É uma retenção de líquidos muito grande. E estava à frente de Jesus um homem assim, muito provavelmente colocado de propósito. E no verso 3, Jesus pergunta então aos fariseus e aos peritos da lei. Veja que há agora uma provocação, não é uma pergunta direta. Jesus diz: é permitido ou não curar no sábado? Bom, eu acho que você talvez já tenha a resposta na sua cabeça. Mas eu queria dizer que talvez essa resposta que você tenha é errada. As pessoas por aí pregam que era proibido curar aos sábados e que Jesus infringia a lei ao fazer isso. E de jeito nenhum. Você era proibido de trabalhar, mas nunca de ajudar as pessoas. E curar é uma maneira de ajudar. Portanto, a interpretação da lei era equivocada, a doutrina e a tradição que se tinha à época era totalmente equivocada, e as pessoas perseguiam Jesus, que certamente aos sábados promovia curas, não para mostrar que ele estava confrontando uma doutrina e uma tradição tão somente, mas para se apresentar como aquele que é o Senhor do sábado, porque o Filho do Homem, disse Jesus, é Senhor do sábado. Ele é o Filho do Homem e está ali exatamente para fazer essa obra de milagre. E aí no verso 4 a resposta, mas eles ficaram em silêncio, porque estavam exatamente querendo que Jesus fizesse as coisas ali e eles usassem de motivos, não é? E assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. E então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E portanto eles nada puderam responder. Bom, porque a resposta era óbvia. É claro que eu vou pegar meu filho que está no buraco, não é? Isso não importa se é sábado ou não, porque isso não é infração da lei. Mas eles estavam fitos em Cristo para encontrar algum problema. E Jesus ali olhando aquela cena, não é? Das pessoas se acomodando e sentando. E Jesus começa a reparar que as pessoas, não é? Ficam inquietas, querendo buscar o melhor lugar, elas querem sentar na melhor posição, não é? O anfitrião tinha o lugar, obviamente, do anfitrião ali, onde todas as pessoas podiam vê-lo, não importa onde estivessem. E aqueles que queriam fama, glória, queriam ser olhados, falavam: aquele lá é poderoso, está sentado do lado do chefão. Não é? Aqueles lá que se penduram e grudam em alguém para se parecer importantes, não é? E a Bíblia diz que Jesus observava aquelas pessoas, todas correndo para grudar, não é? Das pernas, né? Para ficar bem pertinho ali, só para sair na foto, né? Teve um candidato a governador da última eleição que se grudou em alguém também para parecer que era importante e depois abandonou, não é? Não tinha nenhuma intenção, mas era só estratégia de marketing, não é? E era o que essas pessoas estavam fazendo. E Jesus, olhando para aquilo, Jesus disse para eles, falou: minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um conselho. Quando você for convidado para um evento, para uma festa, não procura os melhores lugares, não. Procura os piores. Porque olha que coisa chata, você senta no melhor lugar que tem, aí vem alguém e chega para você assim:
Irmão, está reservado. Você não podia dar licença não, né? Com toda a educação. Ou o cara vem mal educado mesmo. Sai daí, rapaz, você não viu que esse lugar é do outro? Não, sai daqui. E aí a pessoa tem que se levantar e sair, que coisa feia. Mas melhor seria se você procurasse o lugar mais simples, para que vindo o anfitrião, te vendo, dissesse, não, por favor, sente-se aqui ao meu lado. Não é? Que diferença a atitude. E aqueles homens certamente se sentiram mal com a fala de Jesus, não é? Ninguém gosta de ser corrigido, ou alguém gosta, não é? De levar um tufo aí, né? Alguém chega, meu, que papelão que você está fazendo, hein? Alguém se sente feliz? Eu penso que não, né? Eu pelo menos não sou muito fã, mas o que tem que se fazer, que se faça, não é? Para a honra e glória do Senhor. E aí no meio daquelas pessoas, não é? Jesus diz dessas coisas e diz mais ainda, não é? Veja comigo no verso 10 ali, e ele diz, mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Verso 12, então disse Jesus aos que tinha convidado, quando você der um banquete ao jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos, porque se o fizer, eles também poderão retribuir, convidando, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide pobres e aleijados, mancos, cegos, feliz será você, porque esses não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Que tremenda palavra do Senhor, não é? Quando vem a nossa recompensa, irmão? Quando você der o dízimo na casa do Senhor, você vai receber 10, 30, 100 vezes mais. E quando você vender o teu apartamento, a tua casa, não sei o quê, põe na igreja, porque eu vou receber e tudo mais. É quando você se sacrificar a ponto de perder a sua família, não é? E tantas coisas assim. E de imediato vem a recompensa do Senhor. Disse Jesus que a nossa recompensa vem na ressurreição dos justos. E diante dessa afirmação de Jesus, um dos homens ali, talvez ali o principal entre eles, não é? No verso 15, ele se incomoda. E ele dá uma resposta para Jesus, não é? Deixa eu mudar de assunto, porque o rapaz chegou e já está batendo na gente aqui. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. E aí no verso 15 ele diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse será feliz. Porque para os judeus, não é? O banquete do reino de Deus aconteceria na vinda do Messias. E não é um banquete futuro no porvir, no céu, mas é um banquete terreno. Como foi Davi celebrando as suas vitórias, o banquete do rei. E aí ele diz, feliz aquele que se assentar no banquete do reino dos céus. Porque disse Jesus sobre a ressurreição dos justos. Ressurreição implica morte. Se não morrer, não ressuscita. Tem que morrer para ressuscitar. Então, na cabeça daqueles homens, espera lá, não, isso não é depois, não. É já, é quando vier o Messias. Porque feliz é aquele que se assentar à mesa no banquete do reino de Deus. E aí diz Jesus, aquilo que nós lemos no início, não é? Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Bom, não precisa muita referência para entender que este homem a quem o Senhor Jesus se refere aqui, ele está falando do Deus Pai. É um homem que faz um convite, e é um convite grandioso para muitas pessoas. Tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita posse para fazer isso. E está se falando aqui do Deus Pai, que faz um grande banquete e convida muitas pessoas. Verso 17. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam convidado, venham, pois tudo já está pronto. Naquela época, meus irmãos, era costume, não é? De que quando você fosse convidado, por exemplo, no sábado que vem, vai ter um miojo lá em casa. Eu estou convidando os irmãos, hein? Miojada em casa, oh glória, não é? Todos os irmãos estão convidados. No sábado, 2, 3 horas antes, no costume daquela época, quem convidou mandava que um dos seus servos
fosse até cada um dos convidados, para dizer, ó, lembra do convite? Está chegando a hora, hein? Está chegando a hora, hein? Ó, toma banho, passa aquele desodorante para não ir com cheiro de sovaco, né? Passa um perfumão e vai, porque hoje é a noite de miojada. O Senhor convidou, glória a Deus. É hoje, hein? E aí o servo foi. Mas o servo voltou com uma resposta muito triste. Muito triste. O primeiro das respostas aí no verso 18, diz que o Senhor Jesus, não é, contando, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Meu irmão, dá uma olhadinha para você, assim, se você se reconhece, né? Porque eu estou olhando para mim. E é mais ou menos assim que as coisas funcionam, né? Mas cada um a um, começou a apresentar desculpa, e o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade. Eu preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Eu não sei quantos aqui têm propriedade. 1, 2, 3, 10. Às vezes tem um rei do gado aqui no meio da gente, a gente não sabe, né? O sujeito tem lá todas as fazendas no Goiás lá. Eu não sei se você já comprou alguma coisa na sua vida. Tenho certeza que já, né? Tem gente que gosta de fazer compras pela internet. Muito mais prático. Você vai lá, entra lá, bota o cartãozinho, pim, né? Dali a 1, 2, 3 dias, pim, toca a campainha e chega o que você pediu, né? Se tudo correr muito bem. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de ver, de pegar, de vestir, ver se serve, né? Ver se a cor é exatamente aquela, porque às vezes, né, o olho não olha direito, alguma coisa assim. Isso falando de coisa simples, de roupa. Agora, quem compraria uma propriedade, dado a proporção do valor da propriedade, sem antes dar uma olhadinha? Sem antes saber se é um bom negócio? Aos que já fizeram compras, você comprou assim às cegas? Veio alguém, promoção, opa, é meu, está aqui, nem fui ver. Deve ter algum louco por aí. Mas a verdade é que se fosse eu, acho que você faria o mesmo, eu iria ver antes, para saber se vale o suado dinheiro que a gente tem, não é? Porque disse a Bíblia que nós temos que trabalhar para obter o nosso sustento, que vem do Senhor. Mas esse homem que foi convidado para um banquete, e não é qualquer banquete. Pense você, um rei te chamando para um banquete. Você vai inventar desculpas? Mas esse inventou. E é uma desculpa bem esfarrapada. Não, eu preciso ir ver uma terra que eu acabei de comprar. Mas é óbvio que é uma desculpa, porque você teria visto antes. Ora, e se você não viu, que diferença faz ver agora ou ver amanhã? Você já comprou mesmo, meu. Entre aspas, se for mau negócio, você já se lascou mesmo. Que diferença faz ir amanhã, daqui um dia, 2, ou ir exatamente naquela hora? Porque se trata de uma desculpa. E uma desculpa esfarrapada, né? Ninguém compraria uma propriedade sem antes vê-la. Mas ele disse que assim foi. E aí vem o outro, não é? O mensageiro foi até outro. E aí o outro disse, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, não é? E estou indo experimentá-las. Eu não sei muito bem o que quer dizer com experimentar. Você fazer churrasco, né? Fazer um churrasco, cortar um pedaço da parte ali da perna do boi e fazer um churrasquinho para ver se o boi é bom, né? Eu não sei muito bem o que seria isso. Também não entendo lá tanto de boi, mas parece que junta de boi são 2 bois, não é? Uma junta são 2 bois. Eu aprendi isso lá em Cajubi. Os irmãos lá entendem de boi lá, né? Então, se o cara comprou 5 juntas de boi, quantos bois ele comprou? Quantos, meu irmão? 10. Porque se eu tinha 5 laranjas, comi 2, quantas maçãs sobrou? Né? Então, são 10 bois. O homem comprou 10 bois e diz para o mensageiro, meu irmão, não vou poder ir. Acabei de comprar 10 boizinhos. O rei está te chamando para um banquete. Eu não vou porque eu comprei 10 bois. Ah, tomar banho, né? De novo, meu. O que o cara está querendo ver? Se o boi é magro, se o boi é gordo, se o boi é chifrudo, se o boi... Não sei o que ele quer ver. Mas é a mesma situação de quem comprou a propriedade. Que adianta ver agora ou ver amanhã? Já comprou mesmo.
Então vá no teu compromisso. Mas ele diz ao mensageiro, não vai rolar não. Não vai dar porque eu comprei uns boi, eu tenho que dar uma experimentada no boi lá. Né? Eu ainda vou entender o que é experimentar o boi. De repente é montar no boi, né? E não sei, né? O que o cara faz com o boi aí, enfim. Mas vamos lá. E aí vem o terceiro. O terceiro é divertido. Os dois primeiros trazem mentiras bem assim, esfarrapadas, né? E meu irmão, continua olhando para você aí, não é? Porque se a gente for olhar para os outros, a gente peca. Olha para você. Aí vem o terceiro. O mensageiro chega lá. Meu irmão, hoje é dia da miojada. Hoje é miojada. O pastor chamou para o miojo? Vamos lá, hein? Daqui a 2, 3 horas, sei lá eu, né? E aí ele disse, rapaz, não vai dar. Esse é o terceiro, né? E por que não vai dar, meu irmão? E aí ele diz, eu acabei de me casar. Poxa vida, né? Acabou de se casar. E aí talvez ele pudesse fazer valer pela lei, não é? Em Deuteronômio diz lá, no livro de Deuteronômio, que quando o sujeito casa, não é? Ele tem um período que ele tem para não trabalhar. Mas não para não ir a um convite. Leva a esposa, vai. Não acabou de casar? Leva ela junto. Vai lá. Não, mas eu acabei de casar. Se quem comprou a propriedade, pode esperar um dia ou 2 para ir ver a propriedade. Se quem comprou 10 boizinhos, pode esperar um dia ou 2 para ver boi. Quem casou, diante do chamado e da autoridade de quem chamou, meu irmão, você pode esperar um dia ou outro para a tua noite de núpcias, não pode? Mas a pessoa está meio aflita ali, não é? Eu casei, eu acabei de casar, eu não posso ir. Que olha, rapaz, foi difícil. De repente é Jacó, né? Jacó, eu trabalhei 7 anos, meu. Na hora de casar, casei com a mulher errada. E agora 7 anos de novo, chegou a minha vez. E agora você acha que eu vou no jantar em vez de ir, né, para a tenda? E o terceiro diz para Jesus que ele não vai, não é? Ou melhor, diz para o mensageiro que ele não vai porque ele acabou de casar. 3 desculpas esfarrapadas, não é? E aí diz no verso 21 que o servo volta ao seu senhor e conta tudo o que aconteceu. Fala, Senhor, 1 a 1. Foram inventando desculpas. 1 a 1. Jesus tinha acabado de falar sobre um banquete. Quando você der um banquete, não chame quem possa retribuir, mas chame aqueles que não podem retribuir. E é o que faz então o Senhor. O Senhor diz ao servo, agora você vai pelas ruas e traga os mancos, os coxos, traga cego, traga todos esses, que todo mundo diz que não é digno, que não é merecedor, traga todos eles porque eu quero eles à minha mesa. Esses convidados não vão sentar à mesa. E aí o servo obedece. Ele vai, vai chamando, ceguinho, ceguinho, opa, vem aqui, senta aqui. O coxo, senta aqui, o outro. E ele foi populando a mesa do Senhor. E aí o servo volta, talvez já até um pouco, ufa, voltei, Senhor. Mas, deixa eu lhe dizer algo, a mesa continua com espaço. E aí agora o Senhor diz, então você volta e obriga eles a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Meus irmãos, essa parábola, o Senhor Jesus está falando exatamente com aqueles do Sinédrio. Exatamente com aquela liderança arrogante, prepotente, que se achava os grandes donos da verdade. Os convidados, que 1 a 1 foram recusando o convite do Messias. Por desculpa A, por desculpa B. Então todos aqueles outros que eram considerados indignos, os judeus que eram considerados pessoas que não cumpriam a lei e eram agora menosprezados, como aquela mulher que foi levada diante de Jesus e colocada, Senhor, pegamos ela em adultério. O que o Senhor quer que faça? A lei de Moisés manda apedrejar. Essa é uma daquelas mancas, uma daquelas coxas, uma daquelas cegas que o servo foi buscar. Primeiro os judeus, depois os gentios, e em sequência, como a mesa ainda estava vazia e havia espaço, diz a palavra do Senhor, que Deus tem um rebanho entre os gentios, e esse mundo não acaba enquanto esse rebanho não estiver completo. A volta do Messias não acontece enquanto este rebanho não estiver
completo, porque disse o Senhor ao servo: vá e obriga que eles venham, para que encha-se esta mesa. E aí a continuidade, não é, no verso 23, então, obrigado, 24, e digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe, meu irmão, eu queria falar um pouquinho sobre erros e enganos, e que são tão graves e fazem com que as pessoas, não é, se desviem do seu caminhar, se desviem daquilo que é o seu chamamento, porque Deus trouxe para todos nós um chamamento. E assim como aquele Crasso que confiou, não é, na sua astúcia, na sua maioridade numérica, eu sou um exército muito maior do que esses espartanos aí, eu vou estraçalhar. Pobre e lê do engano, porque ele foi estraçalhado. Muitas pessoas têm sido enganadas, e aqui nós vemos pelo menos 3 enganos que essas pessoas haviam se submetido. O primeiro engano é um engano doutrinário. Nesse mesmo jantar, assentado ali diante desses homens que o interrogavam e queriam ouvi-lo para incriminá-lo, aquelas pessoas, diante deles, Jesus diz: é lícito ou não curar no sábado? Porque estão presos a uma tradição furada, estão presos a doutrinas de homens e se esquecem da Bíblia. E o que tem acontecido com tantos na igreja nos dias de hoje? Se prendem a milhares e dezenas dessas doutrinas falsas e não conhecem a Bíblia e por isso se aprisionam nesse caminho e são conduzidos como ovelhas a um matadouro, sendo conduzidas por lobos vestidos de ovelhas, pelo simples fato de não conhecerem a palavra do Senhor. A palavra diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Paulo explica o que é isso. Encher-se do Espírito Santo. Muitas explicações são dadas, mas Paulo explica. Ele diz que o encher-se do Espírito Santo é uma plena consciência da palavra. O agir de Deus não foge da sua palavra, porque Ele assim quis fazer. Não há o que seja revelado que já não foi pela palavra de Deus. Por isso diz Paulo em Efésios que o fundamento foi posto. E esse fundamento foi posto por apóstolos e profetas. E o fundamento foi posto sobre a pedra angular, que é Cristo. E que fundamento é esse, meu irmão? Senão a pregação do Evangelho. O que mais você quer ouvir? Senão que Deus, na sua graça, manifestou em Cristo justiça, para que você, pecador, fosse perdoado e reconciliado com o Pai. Quantas doutrinas erradas, meu irmão. Quantos ensinamentos que aprisionam, condicionam. O crente não se levanta, sabe por quê? Porque entra um legalismo tão forte. Porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo. E é doutrina de homem, meu irmão. Não se encontra na Bíblia, não tem amparo. Ao passo em que do outro lado muitos vivem uma liberdade que, travestida, na verdade, é uma libertinagem. Não é liberdade no espírito, mas é uma tentativa de carta de, não é? Como se fosse esqueci o termo agora, mas pode fazer tudo à vontade, porque a graça perdoa todas as coisas, né? Quantas doutrinas equivocadas. E aqueles homens perseguindo Cristo porque ele fazia cura no sábado, em vez de entenderem que este que tem a manifestação do poder de Deus na vida dele, de fato é o Messias. Mas não, primeiro dos erros. Segundo erro, meu irmão, é a tentativa de que se eu me aproximar de tal pessoa, se eu ficar perto daquele, se eu me posicionar assim, assado, eu vou crescer, eu vou me desenvolver. Mas se esquecem que é Deus que opera o querer e o realizar. É Deus quem conduz a minha vida e a sua, meu irmão, em todos os dias. Eu estive ontem acompanhado dos irmãos Keverson, o Henrique, o Diego, né? Nós fomos a uma casa de recuperação pela manhã. Foi uma manhã muito gostosa, meu irmão. E ali nós encontrávamos pessoas, não é?
se recuperando de vícios dos mais diversos, gente que se envolveu com criminalidade, bandidos mesmo, não é? E entre as coisas que eles falavam ali, tocados pelo Espírito, não é? É um arrependimento muito grande das coisas que fizeram, por onde passaram, não é? Mas um deles disse assim: mas eu agradeço a Deus, porque isso tudo me trouxe até aqui no dia de hoje. E agora eu posso ver, os meus olhos enxergam o Senhor. Estou usando minhas palavras para traduzir o que ele disse. Meus irmãos, Deus conduz a minha vida e a sua, de maneira a que os joelhos do nosso coração estejam prostrados diante do Rei de toda a glória. Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é o que o Espírito de Deus opera na sua vida. Porque Ele está te moldando, meu irmão, para que você seja a imagem do seu Filho amado. Cristo se assemelha comigo, vindo em forma de homem, morre naquela cruz. E agora, pela sua obra na cruz, o Espírito opera em mim para que eu me assemelhe com Ele no dia da ressurreição. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. E essas pessoas tentam ali se organizar e vamos lá e tal. E no meio da correria, não é? Porque é na força do braço, é no gogó, é na tentativa de encantar as pessoas, não é? O que acontece? Na hora que vem o chamamento do Senhor, não é? Na hora que Deus venha, eu me lembro do Carlinhos, venha, não é? O que acontece? Pai do céu, o senhor não vai acreditar, eu acabei de comprar o PlayStation, acabei, preciso jogar um pouquinho, mas vou jogar um pouquinho, pai do, o senhor não vai acreditar, olha, eu estava esperando uma oportunidade de viajar, apareceu bem agora, o senhor não vai, olha, deu um eco agora, né? Deixa eu reduzir um pouco aqui a animação. Bem agora apareceu uma oportunidade de viajar. Pastor, o senhor não vai acreditar. Aquela moça que eu vinha orando desde os meus 8 anos de idade. Finalmente ela me deu bola. Meus irmãos, cada motivo um pior que o outro, não é? Se você já teve a oportunidade de conduzir qualquer tipo de trabalho na igreja, você já deve ter esbarrado em situações assim. Irmão, reunião de oração, hein? Reunião de oração, que é online, inclusive, tal hora, não sei o quê. Vamos, todo mundo, conta comigo. Eu vou. Chega na hora, quem aparece? Aí vem. Porque comprou a junta de boi, é porque comprou a propriedade, é porque se casou, é porque. Né? São os enganos da vida, meu irmão. Porque estão deixando de olhar para aquilo que é o agir de Deus e que está a acontecer, não é que vai acontecer. E aí Jesus traz a noção para eles, porque o jantar continua. E aí no verso 25, não é? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e voltando-se para ela, disse-lhe Jesus: e se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. O que vem primeiro? A junta de boi, a propriedade, o casamento? O que vem primeiro? Palavras do Senhor Jesus, meu irmão, no verso 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar? E agora Jesus, ele traz o entendimento de que toda empreitada que você for fazer, investir tempo, você primeiro precisa pensar acerca dela, não é? Ora, você vai construir um puxadinho na casa da tua mãe ou da tua sogra. Tanto lugar você vai construir na casa da sogra, né, irmão? Mas enfim, você vai construir um puxadinho lá, né? Pastor, eu vou colocar uma piscina aqui, eu vou colocar um telhado aqui, aí eu vou chamar a Master Todos para fazer um todo que faz assim, aí eu vou não sei o quê, aí eu vou tá. E aí assim todo mundo, uau, que legal, que projeto. E aí você começa, agora eu vou começar a cavar. Começa a cavar a piscina, e aí começa a colocar estaca 1, estaca 2, de repente,
precisa comprar, pagar a Master Toast. Cadê o dinheiro? Cadê o tatu? Lembrei agora. Tem uma piadinha do cara que ele fala: e cadê o tatu? O tatu sumiu. E cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Você vai ficar o quê? Não só envergonhado, mas as pessoas agora vão comentar, não é? Da sua falta de planejamento. E aí ele continua dizendo no verso 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Vai ser motivo de chacota. Mais ou menos como aquele fala: segunda-feira eu começo a academia. E aí, assim, eu já passei por isso que Jesus está falando, porque eu já fui muito motivo de chacota. Já paguei a academia há 1 ano e não fui. Nem um dia, eu acho. Eu só fui o dia para pagar e não fui mais. E aí Jesus continua, né? E rirão dele dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. No verso 31, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens? Porque se ele não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Para muitos isso é uma palavra dura. Para outros é palavra de salvação. Jesus diz que se você não calcular direito, você vai parar a construção no meio. Eu conheço uma família que foi para o Japão. Ô Keverson, você já foi para o Japão? Já esteve por lá. Os caras trabalharam lá acho que uns 10 anos. 10 anos, você lembra desse tempo? Lembra quando o pessoal ia para o Japão trabalhar e voltava com fortunas, né? Acho que hoje não dá mais para fazer muito bem isso não, né? Mas naquela época dava. E eles foram e voltaram com muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para comprar uma casa nova. Mas em vez de comprar, eles pegaram um terreno e começaram a tirar a terra do terreno. Pegaram o terreno assim e começaram a tirar a terra, tira 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 a terra. Quando chegou bem pertinho de acabar, o dinheiro acabou. Eles vão morar onde? E a palavra que disse Jesus aqui se cumpriu na vida dessa família. Depois Jesus diz que se um militar, um general, vai para a guerra e olha e diz: olha, eles têm 20.000, mas a gente tem 10.000, vamos para cima, faca na caveira, e aí ele vai, pluf. Semelhante a este general romano chamado Crasso. Errou, se enganou, falhou. E aí diz Jesus que, da mesma forma, qualquer de vocês, e ele está se referindo aos convidados, ele está se referindo ao banquete, que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas apegadas às coisas desse mundo, não é? A fama, a oportunidade, a conforto, não é? Tantas coisas assim. Mas pastor, tem alguma coisa de errado nisso? Tem alguma coisa de errado você usufruir do salário que você ganha? Eu digo a você que não. A palavra ainda diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário e faça o que você achar que deve, meu irmão. Você quer gastar tudo no McDonald's, o problema é seu. Vai dar piriri no dia seguinte, não é? E o dinheiro vai ter acabado. Você quer pegar tudo e X, meu irmão, porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, onde está o problema? O problema, meu irmão, se encontra nessas desculpas que foram dadas aqui na parábola que disse Jesus. Comprar propriedade é pecado? É pecado? Quem acha que sim, levante a mão. Quem está com medo de levantar a mão, levante a mão. É pecado comprar alguma coisa, meu irmão? Se fosse pecado, todo mundo tem casa própria, estava em pecado. Claro que não. É pecado você comprar 10 boizinhos?
É pecado você ter o sonho de virar o rei do gado? É pecado você querer, não é, fazer um churrasco? Não, meu irmão, não é pecado. É pecado você se casar? Já pensou? Olha aqueles, né? Olham para isso e falam, tá vendo? Jesus está dizendo que não pode casar, porque ele se casou e perdeu o convite. E Paulo ainda corrobora, né? Porque Paulo diz, olha, é melhor que você fique solteiro mesmo, viu? Casa não, porque se casar, já se prepara. É pecado casar, irmão? Muita gente preocupada com algumas coisas, mas se esquecem daquilo que é o lícito. Jesus começa, é lícito curar no sábado? Eles viam problema na cura do sábado, mas não viam problema na compra de propriedade, não viam problema na compra de bois e não viam problemas em se casar. E eis um grande recado do Senhor, cuidado com aquilo que é lícito, meu irmão, porque isso pode te desviar do teu caminho. Pastor, mas eu estou trabalhando, eu estou usufruindo do meu trabalho, do meu sovaco suado, eu tenho direito de viajar, eu tenho direito... Você tem, meu irmão, claro que tem. Mas nunca tire os olhos de Jesus e que essa vida, ela acaba, tudo aqui é efêmero, meu irmão, mas o porvir e a palavra do Senhor duram para sempre. Não desvie os olhos daquilo que de fato tem valor, porque o que é lícito tem tirado muitos do caminho. Pastor, mas eu não estou pecando, ele não está fazendo nada, né? Mas e o chamado de Deus para você, onde está? O que você fez com ele, irmão? O chamado de estar não só na presença do Pai, mas sendo instrumento na mão dele para abençoar pessoas. Cuidado com o que é lícito. E aí Jesus começa então a falar sobre um preço, que o discipulado tem preço. Quando eu me converti, eu escutava muito de que se aceitou Jesus, seus problemas terminaram. Não é? Eu escutava muito. E na minha tenra idade, quando eu me converti, né, eu acreditava nisso mesmo, né? E de repente vem os problemas. Mas alguém está mentindo nessa história. E eu custava a crer que fosse a palavra de Deus, porque Deus é infinitamente superior a qualquer um de nós. Então onde estava o problema? Nas falsas doutrinas, meu irmão. Sabe, existe um preço para seguir Jesus, que é a renúncia. Existe um preço para andar nos caminhos do Senhor, que é renunciar a esse mundo. Jesus não está pregando que você tem que odiar tua mãe, você tem que odiar tua esposa, teus filhos, teus irmãos, todo mundo, e só amar a Cristo. Mas nada disso é o centro da vida de nenhum de nós. Cristo é o centro do universo e da vida de todos nós. E diante desse arrazoado que faz Jesus sobre o preço do discipulado, que você calcule antes de começar uma empreitada, para não parar no meio e ser ali, não é? Motivo de grande vergonha. Me faz lembrar, meus irmãos, aquilo que é a palavra ministro. Você já ouviu a palavra ministro, certamente. Ministério, ministro das telecomunicações, ministro do jornal. Ministro hoje é uma palavra que evoca autoridade. Ministro hoje é uma palavra que faz você pensar em alguém que é poderoso, empossado, não é? E na igreja se usa muito essa palavra, ministro. Ministro da palavra, ministro do evangelho. Agora eu pergunto se todos sabem o que é a palavra ministro. Se você tem um desse na sua Bíblia, põe aí em Lucas 15, para você não fechar, a gente vai voltar lá, e vai para o capítulo 1 de Lucas. Volta algumas páginas aí. Lucas era médico. Talvez você se lembre disso. E como médico, uma pessoa bastante detalhista. Por isso o Evangelho, segundo os relatos de Lucas, tem muitos detalhes que os outros parecem que são suprimidos, mas não foram suprimidos. É porque ele tem um olhar diferente para as coisas. E aí no capítulo 1, Lucas diz assim, no verso número 1:
muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas está dizendo que muitas pessoas se engajaram no propósito de escrever sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus. E aí ele continua. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. A NVI traz a palavra servos. A Almeida Revista Atualizada vai trazer a palavra ministro. Ministro, portanto, agora tira aquela visão de autoridade e faz com que você perceba o real sentido dela, que é servo. Lucas está dizendo que muitos que desde o princípio eram servos da palavra estavam transmitindo o que estava acontecendo, e ele então resolve, por iluminação do Espírito Santo, também fazer um relato de maneira a ordenar as coisas. E ele dedica isso a um Teófilo. Teófilo não se sabe se era uma pessoa ou se somos nós, porque Teófilo é Theos, Deus, Philos, que é amigo, amigo de Deus. Se uma pessoa ou se todos nós, o importante é que Deus preservou esse texto nas suas Sagradas Escrituras para que eu e você pudéssemos aprender. E ele diz que quem transmitia isso eram estes servos, ministros. E quando você vê a palavra servo, em várias outras situações da Bíblia, o português ele é muito fraco, porque ele traz uma palavrinha só. Mas no original nós temos 2, 3, às vezes 4 palavras diferentes, e portanto se diferentes, significados diferentes, mas que são traduzidos pela mesma palavrinha. Servo também você vai encontrar como a origem, por exemplo, dos diáconos, não é? Você que tem o chamado ao diaconato. Diácono é uma palavra que também significa servo. Ser diácono, portanto, é ser servo. Outras palavras são usadas, mas aqui não é diácono e nenhuma das outras. Mas a palavra usada aqui, e que traduzida então para ministro ou servo, para que você consiga entender, você tem que lembrar daqueles navios que se tinham naquela época. Quem já fez cruzeiro? Levanta a mão. Uma pessoa abençoada até aqui, ou glória. Vamos vender um pacote de cruzeiro para os irmãos? 2 pessoas. Não é? Você já viu aqueles barcão gigante? Nos dias de Jesus, existiam também grandes embarcações. E se você vê filme antigo, se você já tem certa idade e só tinha filme antigo para você assistir, não é? Certamente você deve ter visto navios nos filmes. E como é que o navio ia para frente? Porque não se usava o mastro e nem aquele pano grandão, como é que chama aquilo lá? Vela. Não se usava ainda a vela. Nos dias de Jesus, a vela ainda não era um instrumento comum. Poucas embarcações haviam, né, ou contavam com a vela. Então como é que o barco ia para frente? Muito bem. Você tinha lá um sujeito segurando um remo e o outro fazendo assim, tumba, 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 tumba. E aí o cara, na medida daquele ritmo, ele ia remando. E à medida que ele ia remando, o barco ia para frente. A força do barco era a força humana. E as embarcações maiores, elas não tinham somente uma fileira de remadores, mas ela tinha várias fileiras de remadores e mais de um remador no mesmo remo. Sem dúvida você já viu o filme que tem aqueles caras lá e tomando chibatada. Aí, pá, tem que remar, rema, rema, rema. Mas os barcos muito maiores, além de ter esse monte de remador, tinha um segundo andar, tinha um terceiro andar de remadores. E a palavra ministro, que é usada aqui nesse texto no grego, significa remador de baixa categoria. Aí você, eu sou ministro da palavra, eu sou remador de baixa categoria? Que é isso, pastor? É exatamente isso. Remador de baixa categoria. E o que quer dizer remador de baixa categoria? Quer dizer que o sujeito não servia nem para remar direito? Não.
Quer dizer que entre as fileiras de remadores, ele é o que fica lá embaixo. E ele não faz nada, absolutamente nada, porque ele é escravo, além de remar. Por isso Paulo vai dizer que ele é escravo do Evangelho, porque ele é um ministro, um remador de baixa categoria. É aquele que não para, aquele que não tem outra atividade para fazer senão remar. É um servo. Isso é ser ministro. Cadê a pompa dos grandes ministros aí? Biblicamente falando, não tem. Mas é um chamado ao serviço. E um serviço ininterrupto. E que, ao contrário, não tem chibatada. Mas tem o Espírito Santo direcionando, dando forças para que essa remada continue e continue até o dia da ressurreição dos justos, onde todos nós receberemos a nossa recompensa. Em Cristo Jesus. Isso é ser ministro. Voltando agora lá para o capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas, meu irmão. Jesus diz que aquele que ama mais a sua família, mais as suas coisas, a ponto de que tudo isso entre na frente do seu chamado, do seu ministério, esses ainda não têm maturidade para serem discípulos, mas precisam renunciar. E quantas pessoas, meu irmão, que você talvez nem saiba o nome, estão remando para que hoje estivéssemos aqui, nesse lugar, sendo abençoados pela palavra do Senhor. Quantos que ninguém tem a menor noção, porque ele está lá embaixo, lá embaixo. Você não consegue nem ver. Ele não está vendo nada, mas ele só está ouvindo o barulho do tambor. E no ritmo do tambor, ele rema. São aqueles que estão sintonizados à voz do Espírito. E não são guiados por vistas, meu irmão, mas guiados pelo som do Espírito e continuam a remar nas remadas que nos conduzem à vida eterna ao lado do nosso Deus, do nosso Pai. Sabe, meu irmão, essa noite o que eu gostaria de convidar você a se propor a refletir é sobre esses alertas de erros tão nocivos à saúde espiritual. Pessoas guiadas por doutrinas erradas porque não têm o cuidado de estudar. Não têm o cuidado de se aprofundar na palavra. São pessoas rasas que preferem ouvir aquilo que está mastigado e não conferem se aquilo tem procedência bíblica. Gente achando que é o centro de todas as coisas, que tudo que Deus fez é por causa dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele, o Senhor Jesus, são todas as coisas. Você foi feito para ele, não ele para você. Precisa ler Bíblia, irmão. Precisa conhecer da palavra. Precisa deixar essa meninice de querer ocupar os melhores lugares e buscar aquele que talvez ninguém veja, que talvez passe a vida toda e nunca veio um tapinha nas costas para dizer: oh, glória pela sua vida. Mas Deus, que do alto dos céus vê todas as coisas, continua a abençoar, e a recompensa vem na ressurreição dos justos. Meu convite para você nessa noite, meu irmão, é a refletir sobre as coisas lícitas, se isso não tem desviado o teu caminho. Porque tem muita gente, não é, como faziam os fariseus daquela época. Imagina, o que é o pecado de adultério? O pecado de adultério é você ir lá e catar a mulher, no caso de um homem, né, e adulterou. É o caso da mulher ir lá e catar o homem e adulterou. E o que disse Jesus? Isso é a consumação do adultério. O simples fato de olhar e desejar no coração. O adultério já aconteceu. Então os fariseus diziam: eu estou, lindão diante da lei, porque eu não adultero, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo. Mas se esqueceram do 10º do decálogo, que fala da cobiça. Quantas pessoas têm dito por aí: não, mas eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado, não sei o que, tal. Então eu estou muito bem. Cuidado com o que é lícito, irmão, porque isso pode estar
desviando o teu caminho, teu propósito, né? Por isso eu convido vocês a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus.